Então, por outro lado, tem que dar o desconto aí também com essa vulnerabilidade, aí, essa sanha do Centrão, que é uma chantagem diária, uma chantagem diária. Davi, como é que você está vendo aí essa questão dessa administração política aí, que o governo não tem força para peitar, tem que negociar? Como é que você está vendo isso aí? Eu acho que é importante nós separarmos duas questões que são distintas. Os desafios da governabilidade por um Congresso que se acostumou com as emendas de orçamento secreto, que se acostumou a controlar o poder de forma totalmente moral durante o governo Bolsonaro. Bolsonaro estabeleceu um padrão corrupto e antidemocrático de governabilidade no país junto com Arthur Lira. Trata-se de algo extremamente desafiador para um governo comprometido com reformas. Esse é um ponto. Tá? Então, é um desafio imenso o governo recuperar o controle do orçamento e negociar com os parlamentares sem ter o Arthur Lira como o intermediário. Isso é importante que se rompa esse vínculo para o Arthur Lira deixar de ser o todo poderoso e concentrar 30, 40 bilhões de emendas anuais tomando conta de toda a pauta do Congresso no país. Agora, a segunda questão que eu acho que é importante. Muitas medidas que, ao meu ver, estão em desacordo com os objetivos anunciados durante a campanha não são por conta da falta de governabilidade, da falta de condições de governabilidade no Congresso. São iniciativas do Ministério da Fazenda, tá? Então, há equívocos que não passam por falta de condições de aprovar algo melhor no Congresso, de ter uma matéria melhor no Congresso, iniciativas discricionárias do Executivo. Por exemplo, tudo isso que a gente está falando da economia, esse plano das IGGs, que é um programão da Febraban, se você for olhar, as IGGs são as instituições gestoras de garantia, que você estava falando da imperabilidade do bem de família, né? Do banco poder pegar casa, carro, essas coisas. Isso daí foi uma grande construção da Febraban. Se você for olhar a justificativa do projeto original, dá para ver claramente que aquela construção veio de fora, uma construção muito bem elaborada, tá? Isso muda totalmente a forma de se pensar nas garantias hoje no Brasil. Eles vão criar instituições que vão ficar com a garantia e elas vão liberar esse crédito para os bancos de forma totalmente centralizada. Então, você centraliza a casa, o carro, enfim, qualquer bem móvel ou imóvel em uma instituição apenas. Essa instituição ela fica com esse bem e ela libera o crédito para todas as outras instituições financeiras que queiram acessá-lo. Então, você estressa ao máximo a garantia da família, do devedor. Perfeito? Então, se você tivesse um carro ou uma casa e botasse num banco X, essa garantia iria morrer no banco X. Você não poderia usar a mesma garantia no banco Y. Eles criaram um novo sistema, uma nova lógica de expansão de crédito. Essa garantia, ela fica em uma instituição independente dos bancos, tá? Essa instituição centraliza essa garantia, então ela fala lá, olha, fulano de tal tem 100 mil comigo, pode liberar que está comigo. Então, isso vai ser disparado para todos os bancos e os bancos vão lá no seu aplicativo, você vai entrar no seu aplicativo, você colocou lá a sua casa, o seu carro, enfim, o seu bem nessa instituição, ela vai soltar isso para todos os bancos e você vai receber lá uma mensagem falando que você tem 50 mil de crédito. Veja, é um sistema que foi criado. Uma das polêmicas, e que foi o que fez esse sistema ser debatido, foi a questão da imperabilidade do bem de família, mas isso não se restringe a isso. Trata-se de algo muito mais amplo que deveria ser debatido com o conjunto da sociedade nos seus impactos. Por quê? Porque, de novo, Nassif, quando você tem uma facilidade de execução tão grande e toda a lógica do projeto é facilitar a execução de carro, de casa, execução de tudo, ajudar o banco a tomar a garantia. Quando você tem uma facilidade tão grande, os bancos eles começam a fazer empréstimos descolados de qualquer análise séria da sustentabilidade do pagamento desse empréstimo.
Então, de novo, vão ser empréstimos, por exemplo, uma família, alguém herda um bem imóvel de um parente. Perfeito? Só que tem uma renda muito baixa. Esse bem imóvel tem um valor muito alto. Esse cara com uma renda muito baixa, um imóvel no valor muito alto, ele consegue um empréstimo com uma taxa de juros e um fluxo de pagamentos que ele não sustenta com a renda dele. Tá. O banco não está nem ligando. De novo, é a mesma história lá do Fundo da Previdência como garantia. E os bancos não vão ligar para isso, porque eles vão ter facilidade, execução extrajudicial, enfim, a garantia já vai estar no MGG, que vai pagar todo mundo, ela vai disparar o dinheiro para todo mundo depois que o cara der o primeiro calote. O calote até passa a ser interessante em algumas ocasiões, tá bom? Então, o que a gente está fazendo? A gente está apostando tudo numa lógica de endividamento das famílias para iniciar um novo ciclo de crescimento. Isso está ficando claro.